Frederico Bus, que fala com Conexão Rural. Primeiro, para nos atualizar sobre essa questão aí do marco temporal. Afinal, saiu votação, está sendo analisado ainda pelo STF. Como é que está essa questão? Gostaria que tu trouxesse para nós a tua impressão sobre isso até agora, já que tu tem estudado bastante esse tema. Olá, Alex. Bem, hoje à tarde tivemos a continuidade do julgamento do marco temporal. Na realidade, ainda está acontecendo o julgamento. Tivemos o voto do ministro relator, Edson Fachin, que, como já era esperado, votou pela revogação do marco temporal e pela adoção da teoria do indigenato. Já era um voto esperado, porém preocupante, porque se trata do voto do relator, e é um voto que se preponderar, e esperamos que isso não ocorra, confiamos que isso não irá ocorrer, porém é um voto uma linha que causaria uma grande insegurança jurídica em todo o Brasil. Aqui no nosso estado, por exemplo, eventual revogação do marco temporal colocaria em risco agricultores que têm títulos de propriedade centenários. Nós temos ali naquela região de Passo Fundo, Getúlio Vargas, Erechim, Erebango, Sananduva, temos áreas indígenas ali demarcadas aproximadamente, ou em ampliação, mais de 96 mil hectares, atingindo mais de 3.500 famílias de agricultores, na grande maioria pequenos agricultores, pequenos e médios agricultores familiares. Então, eventual revogação do marco temporal representa um sério risco para essas famílias que que já ocupam e produzem em áreas atualmente demarcadas pela FUNAI, mas que se encontram em discussão administrativa ou judicial. Nós tivemos aqui já no estado 2 sentenças que anularam demarcações de áreas indígenas em desacordo com a nossa Constituição. Estas sentenças ainda estão em grau de recurso, mas elas foram prolatadas após o STF ter prolatado aquele julgamento de 2009, no caso da Raposa de Serra do Sol, estabelecido uma série de salvaguardas e requisitos para as demarcações das terras indígenas, dentre os quais o requisito do marco temporal, que, no nosso entendimento e no entendimento do STF, não somente naquele julgamento, mas em reiterados julgamentos ao longo desses 12 anos, o STF reafirmou a importância do marco temporal, porque é o que melhor se adequa ao texto constitucional que previu que a União deveria demarcar as terras indígenas ocupadas no momento da promulgação da Constituição. Então, uma revogação do marco temporal simplesmente autorizará a demarcação de terras indígenas Brasil afora, sem qualquer comprometimento com o que realmente diz a Constituição, e causará uma permanente insegurança jurídica e também provocará infindáveis discussões com relação a isso, porque a própria Constituição ela previu que as demarcações de terras indígenas deveriam ocorrer no prazo de 5 anos, contados da promulgação da Constituição. Nós já temos hoje 33 anos da promulgação e essa discussão persiste. Se revogarmos o marco temporal, ela continuará por mais algumas décadas possivelmente, ou poderá se tornar infindável essa discussão relativa às terras indígenas. Agora teremos o voto do ministro Nunes Marques, que começou a votar, mas foi interrompido, e esse julgamento esperamos deve prosseguir a partir da próxima quarta-feira.